O que há de errado com Cavaleiros do Zodíaco? Ou melhor, tem algo errado com Cavaleiros do Zodíaco? Eu sou o Guilherme, vamos discutir um pouco então sobre essa obra tão amada por todos nós. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no teu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco, como ficou conhecido no ocidente, foi um mangá feito pelo mestre Masami Kurumada. O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Lá em 1935. O nome foi adaptado por santo ser um nome que poderia gerar conflitos com algumas religiões. Cavaleiros do Zodíaco se trata de uma história de cavaleiros, lutadores que utilizam armaduras que regem a sua constelação protetora. Os cavaleiros têm o dever de proteger a atual reencarnação de Atena, a deusa grega da sabedoria e da justiça, lutando pela paz e o amor na Terra. Porém, com algumas exceções, não podem usar armas, apenas lutar com seus próprios punhos, protegidos com suas armaduras. Na primeira saga canônica, o protagonista é Seiya, que é regido pela constelação de Pégaso, sendo um cavaleiro de bronze. Vamos falar mais sobre as patentes ou rankings dos cavaleiros depois. É inegável notar como Cavaleiros teve uma explosão tão grande que atinge várias faixas etárias desde seu lançamento até hoje, e continua recebendo conteúdo. Como por exemplo, as 3 sagas principais do anime que cativam desde a época de 90, a saga das 12 casas, a saga de Poseidon e a saga de Hades. Fillers, que são coisas existentes somente no anime, que são bem aceitos, como a própria saga de Asgard. Sagas não canônicas muito bem avaliadas, como Saint Seiya The Lost Canvas, Saint Seiya Soul of Gold, ou como foi traduzido, Alma de Ouro. Sagas secundárias como Saint Seiya Show e Next Dimension, que inclusive está sendo escrita agora pelo mestre Kurumada, e também algumas sagas não tão bem aceitas pelo público, como Cavaleiro do Zodíaco Ômega, que divide opiniões. Em 2019, por exemplo, Cavaleiros ganhou uma série exclusiva da Netflix, tratando da série de um jeito mais jovial e mudando um pouco a história, é um pouco menos agressivo, como por exemplo, saindo disso, Seiya! Começarei pela orelha. Minha orelha. Você vai me pagar, miserável. para isso. Além de todo o material que foi escrito em cima da obra, temos diversos colecionáveis e jogos, como por exemplo, algo que está estourando no momento, o jogo Saint Seiya Awakening, um sucesso na área dos jogos mobile, que arrecadou muito dinheiro para as produtoras. A questão é, quais são os problemas em Cavaleiros do Zodíaco que importunaram muitos fãs, desde o mangá até o anime? Começando com essa pauta, anime versus mangá. Durante a série, a gente teve algumas desavenças entre o mangá e o anime, porque às vezes o anime chegava em uma parte que o mangá ainda não tinha sido feito. Daí vieram os fillers, algo que vem para deixar o anime e o mangá correndo juntos, sem ter que parar um para continuar o outro. Eu vou contar algumas diferenças também que muitos fãs acham que não teriam por que mudar, mas provavelmente poderia dar problema na época para os criadores, enfim.
Por exemplo, no anime, as crianças que vão virar Cavaleiros de Bronze no orfanato de Mitsumasa Kido, o avô de Saori, são órfãos que ele coletou pro orfanato. Mas no mangá, na verdade, não são órfãos. São todos filhos de Mitsumasa, com várias outras mulheres. Então no anime, realmente os únicos que são irmãos são Shun e Ikki. No mangá, todos eles são meio irmãos, tendo Mitsumasa como pai. Outra diferença, por exemplo, é no primeiro episódio, quando Seiya está lutando contra Cassius para pegar a armadura de Pégaso, tem o mestre do santuário, que na teoria seria a Saga de Gêmeos, que assassinou Shion 13 anos atrás, com a tentativa de assassinato da Saori também. Mas o anime trata de Ares, um irmão de Shion, esse sim seria assassinado por Saga para tomar de vez o título de Grande Mestre. Depois, Saga continua sendo tratado como Ares até sua revelação. Todos eles chamam ele de Mestre Ares, mesmo sendo Saga. Outro exemplo é, por exemplo, na luta contra Ikki na Ilha da Rainha da Morte. No mangá, Yoga reflete o golpe fantasma de Fênix no próprio Ikki, que tem sua visão do passado com seu mestre Esmeralda, a garota que ele amava, e fez despertar sua raiva quando morreu pelo seu pai, o próprio mestre de Ikki, Guilty. Mas mesmo depois de matar Guilty no mangá, ele não veste a armadura de Fênix, igual no anime. A armadura de Fênix é roubada por Django, e Ikki só consegue ela depois de derrotar ele e seus Cavaleiros Negros, diferente de como o anime tratou. E seguindo os acontecimentos, Ikki encontra a Chakra de Virgem na sua mente, que diz sobre sua crueldade, mas apaga sua memória, coisa que foi fielmente representada na animação da Netflix, por exemplo, mesmo ela fugindo muito da história. E também na animação, quem salva os Cavaleiros após a luta com Ikki é Moody Ares. Você é um pé no saco. Fala aí, Seiya. Você é meio vacilão, né? Quem é você? Perguntas, quantas perguntas? Eu sou o Kiki, sempre fui e sempre serei. Eu só me lembro que eu tava dentro de um vulcão que tava entrando em erupção. Como é que eu vim parar aqui? Você foi resgatado, senão estaria morto. Mas quem me salvou, Kiki? O Mestre Mu, é óbvio. Mestre Mu? Quem é esse cara? Foi quem te salvou, tá surdo? Mas peraí, o vulcão tava desmoronando. Não tinha como sair. Como é que alguém ia conseguir? O poder do Mestre Mu é lendário. Você e seus amigos iam morrer. Mas o Mestre Mu foi até o vulcão que nem um herói. Ele salvou todo mundo, até os Cavaleiros Negros. E aí ele te trouxe até essa praia deserta e levou os outros Cavaleiros de Bronze para algum outro lugar. Que no anime original apenas Shiryu teria encontrado Mu a essa altura e ele não teria como saber que precisaria salvar os Cavaleiros que estavam lá. E agora eu acho que a pior de todas, que fica meio sem explicação, são os Cavaleiros sem constelação que existem no anime. Por exemplo, o Cavaleiro de Fogo, Dócrates, que é um cavaleiro muito forte, que é o que destrói tudo na Ilha da Rainha da Morte, depois da luta com o Ikki. Existem vários deles, os Cavaleiros de Aço, por exemplo. Nenhum deles existe de verdade no mangá, eles são só fillers apresentados no anime. E a maior representação disso é o Cavaleiro de Cristal. O Cavaleiro de Cristal, no anime, é tratado como o mestre de Yoga. Foi ele que treinou Yoga e fez ele pegar a armadura de cisne. E por seus motivos pessoais, enfim, pela sua mãe. Só que no mangá, quem treinou Yoga foi Camus de Aquário. No anime isso até fica um pouco confuso quando Yoga luta contra Isaac de Kraken na saga de Poseidon. Vai sentir a força da minha justiça, que chegou para se vingar agora! Oh, de diamante! Mas como seu poder é terrível.
Foi isso que ele aprendeu do nosso mestre, o Cavaleiro de Cristal, mas ele está quase morto e como pode ser tão poderoso? Ora, mas que diabos... Eu estou vendo meu mestre, o Cavaleiro de Cristal. E também estou vendo Camus de Aquário. Mas isso não pode... Não pode ser. Eu acabei de ver a imagem deles por trás do Yoga. Isto é incrível. Eles estão mortos. Como é que eles podem protegê-lo ainda? Eu lhe falei, eles me confiaram tudo. Suas almas estão no meu corpo. Você deve compreender que eu sou melhor. Portanto, o meu poder é um castigo do nosso mestre para você. E agora você enfrentará a força congelante de Yoga! É meio estranho entender quando ele fala que eles eram nossos mestres, sei lá o que, mas nunca é dito nada sobre isso antes no anime. E outra coisa que leva isso a ser uma incógnita, que Yoga no mangá teria, por ser discípulo de Camus de Aquário, ele só tirou a armadura de bronze da Sibéria quando ele foi mandado pelo santuário para assassinar os Cavaleiros de Bronze. Depois que ele mudou de ideia, que ele se juntou aos Bronze Boys. E isso também é uma parte que é representada fielmente na animação da Netflix. Mas sobre o mangá, no anime, o mestre de Shun se chama Albion, o Cavaleiro de Prata de Cefeu. Porém no mangá ele se chama Daedalus. E diferente do anime, onde é dito que Miro do Escorpião matou o mestre de Shun, a June me contou que achou uma rosa junto ao cadáver do mestre Albion. Rosas jamais são vistas na ilha de Andrômeda. Oh não, quer dizer então que aquela rosa era sua, Afrodite? Ora, Andrômeda, o seu mestre Albion sempre pareceu desconfiar do santuário. E durante muito tempo jamais obedeceu aos chamados do mestre. Portanto, o mestre ordenou que Miro se dirigisse à ilha de Andrômeda para castigá-lo. Mas embora Albion fosse um cavaleiro de prata, ele era tão forte quanto um cavaleiro de ouro. Como eu temia, o Miro teve uma luta difícil. Portanto, eu ajudei o Miro a acabar com a batalha. Agora eu estou entendendo por que um cavaleiro tão forte quanto meu mestre foi morto tão facilmente. Isso não foi nada justo. O quê? No mangá, Afrodite de Peixes é quem mata Daedalus. E isso faria muito mais sentido, porque o Shun luta contra Afrodite na casa de Peixes, né? E então é muito mais coerente a vingança, mesmo o Shun tendo o coração mais puro, né? Por isso o Hades reencarna no corpo dele. Faz muito mais sentido Afrodite ter sido quem acabou com a ilha de Andrômeda do que Miro do Escorpião, por ordens do grande mestre. Até porque Afrodite ajuda Miro a matar Albion. Então por que não só copiar do mangá? Depois dessa maior confusão entre a saga das 12 casas, na saga de Poseidon a única grande mudança que faria mais impacto é que, diferente do anime, onde o Seiya, enquanto está usando a armadura de Sagitário depois de salvar a Saori, entra na frente dela quando Poseidon atira o tridente. Atena, é você quem deve dormir. Tome isto! Seiya! Ai, Horus,
Eu acho que a sua armadura sagrada protegeu a deusa Atena. No mangá, quem faz isso é Canon de Dragão Marinho, irmão de Saga, o que mostra um pouco já da redenção dele. E pulando então para a saga de Hades direto, a maior mudança é que no anime os Cavaleiros de Bronze acompanham toda a jornada dos Cavaleiros Renegados, de Saga, Camus e Shura, tanto que eles interferem na exclamação de Atena e tudo mais, eles são muito importantes. Só que no mangá, o único cavaleiro que acompanhou tudo isso de perto foi Shiryu, porque depois que o Seiya chega no começo da saga e Mu teleporta ele é teleportado muito mais longe do que o anime mostra. E a partir daqui, para entender se as mudanças não estão relacionadas a nenhuma saga em específico, mas algumas coisas não tão relevantes, mas enfim, diferentes no mangá e no anime. No mangá, a maioria dos Cavaleiros de Ouro são loiros, e no anime a maioria deles tem cor de cabelo diferente, cada um tem o cabelo diferente, e a loira do Chan mesmo é só Chaka de Virgem. E para entender essa próxima parte, a gente tem que entender sobre os níveis dos cavaleiros, que eu falei que a gente ia dizer um pouco depois. Existem 88 cavaleiros de Atena no total, sabendo apenas com certeza que 12 desses são cavaleiros de ouro. Não tenho o número certo, com certeza, de cavaleiros de bronze e prata. Os cavaleiros de bronze são os com um ranking mais baixo, tendo velocidade, força e habilidades inferiores aos outros. Mas na obra mostra que mesmo com poderes inferiores, seus níveis podem subir e derrotar desde cavaleiros de prata até ouro e deuses, como mostra a aventura dos nossos Bronze Boys, né? Os Cavaleiros de Prata são do nível acima dos Cavaleiros de Bronze. São de menos importância na série, aparecendo a maior parte na primeira saga, aparecendo um pouquinho na saga de Hades, mas não são de grande relevância. Assim, apenas os mestres, como por exemplo a Marin e a China. E os Cavaleiros de Ouro são os cavaleiros mais fortes de Atena. Cada um rege uma constelação dos 12 signos, e cada um protege uma casa do santuário, levando ao templo do grande mestre e em seguida para Atena. Com isso entendido, no mangá fica claro que os Cavaleiros de Bronze têm armaduras inferiores e com menos proteção, menos artifícios. Os Cavaleiros de Prata já têm uma cobertura maior e poderes mais extravagantes que um Cavaleiro de Bronze sem treino, por exemplo. E os Cavaleiros de Ouro têm, por sua vez, as armaduras mais robustas de todas, podendo atingir a velocidade da luz, tendo os golpes mais fortes e sendo a elite. Já no anime, é difícil perceber a diferença, já que muitos Cavaleiros de Prata têm armaduras que parecem mais frágeis que as de Bronze, e alguns parecem ter armaduras tão fortes quanto Cavaleiros de Ouro. Isso é muito diferente do que o Kurumada queria mostrar no mangá. Bom, e agora falar sobre alguns furos ou falhas de explicação, de roteiro, simplesmente, sei lá, erros básicos. Por exemplo, Shaka, o Cavaleiro de Virgem, é um dos cavaleiros mais fortes, se não o mais forte, o homem mais próximo de Deus e reencarnação de Buda. Ele percebe o cosmos de qualquer coisa. Ele não consegue perceber que o grande mestre virou outra pessoa, ele não consegue perceber que o Saga é o grande mestre maligno. Não é estranho isso? Bom, eu acho estranho. No começo da saga de Hades também, por exemplo, o Kurumada já disse, se não me engano, que todos os Cavaleiros de Ouro têm por volta do mesmo poder. Só que engraçado que o Mu em um golpe só mata a Máscara da Morte e o Afrodite. Ah, Mu, você ainda não entendeu. Enfrentar esses dois significa estar se rebelando contra a minha autoridade. E eu também já disse que a minha missão é proteger a casa de Ares. Mesmo que isso custe a minha vida. Se isso significa me rebelar contra você, então eu, Mu, pagarei com a minha própria vida. No entanto, Máscara da Morte, Afrodite,
Eu jamais poderei perdoar vocês! Mandarei os dois para o inferno com minhas próprias mãos! Não me diga que você, Mu, o carneiro dourado que galga altivamente as estrelas em seu silêncio pacífico e constante, irá abandonar a sua face serena e se entregar à ira pela primeira vez. É decepcionante ver homens que outrora foram cavaleiros a serviço do bem se apegarem à vida a ponto de se rebaixar e jurar lealdade a Hades e vir em busca da vida de Atena. Como posso permitir que vocês dois, com suas almas imundas, deem sequer um passo na casa de Ares? Vou me encarregar de mandá-los de volta para onde vocês pertencem. Tome isso, Mu! Ondas do inferno! Vou varar seu coração, Mu. Rosa sangrenta! Vou mandá-los de volta ao mundo dos mortos. Fujam! Extinção estelar! E um golpe só matar os dois. É muito estranho eles serem cavaleiros de ouro, morrerem com um ataque só. Não é mesmo depois do que o Kurumada falou? Não é mesmo? Então, também na saga de Hades, após a morte de Shaka, Shiryu e o Yoga, enquanto eles estão segurando a exclamação de Atena, que os 6 cavaleiros estão trocando entre si, o Yoga diz para o Camus: Camus, eu consigo sentir seu coração chorando e você nunca trocaria a vida de Atena por poder viver para sempre. O Camus que eu conheço não faria isso, coisa assim. E o Shiryu fala a mesma coisa pro Shura: Shura, você confiou a sua alma para mim, no meu braço está a sua espada. Eu consigo sentir tudo, você não pode esconder. O quê? Camus, meu mestre! Yoga! Eu posso ouvir como seu coração está chorando. Sim, meu mestre, o Camus que eu conheço nunca serviria a Hades somente para satisfazer o próprio desejo de viver. E o mesmo com você, Shura. Meu braço direito carrega o espírito da sagrada espada Excalibur que você confiou a mim junto com todo o seu orgulho. Sua alma está em mim. É por isso que eu entendo todos os seus pensamentos. Não poderá escondê-los. E vocês também acreditam neles, mas mesmo assim... Só que mesmo assim, quando o Xion conta pra eles o que está acontecendo, eles falam que não sabiam, nem pensaram. É meio estranho, né? Porque uma hora eles falam que sabem que eles não estão fazendo por mal, depois eles falam que mal sabiam que estavam fazendo por mal. Bom. Cavaleiros, seremos chamados de traidores. Por todos e por toda a eternidade. Estão certos de que querem fazer isto? Obrigado. Tudo isso foi para obter a armadura de Atena. Foi só para isso. Máscara da Morte, Afrodite, até os outros cavaleiros. Todos eles. Foi por isso que Saga e os outros utilizaram a exclamação de Atena. Apesar de ser uma técnica proibida e aceitando todas as ofensas e injúrias, eles precisavam esconder a verdade dos espiões de Hades, mesmo sabendo que poderiam cair em desgraça eternamente. Podem imaginar a dor que sentiram? Nós não sabíamos. Todos fizeram tudo por Atena. Nós não sabíamos. Sequer tentamos entender. Enfim. Já no mundo dos mortos, no mundo das lamentações, antes da destruição, o Doku fala pros Bronze Boys, que eles falam: essa hiperdimensão só pode ser atravessada por deuses.
E vocês podem talvez passar por ela por estarem com uma armadura banhada pelo sangue de uma deusa, o sangue de Atena. E aí o Shun fala, as nossas armaduras estão banhadas com sangue de Atena. O Shun e o Seiya falam alguma coisa assim. Mas eles já sabiam disso. Eles sabiam que a armadura deles estavam banhada com sangue de uma deusa, porque o Xion consertou elas a partir disso. A vida temporária que eu ganhei de Hades vai terminar ao amanhecer. Eram apenas 12 horas. Logo eu vou me transformar em pó e vou desaparecer. Eu vou voltar ao mundo dos mortos e também para o meu sono eterno. Não, Xion! Mas antes disso, eu tenho um presente para entregar para vocês. Armaduras de bronze. Recebam o sangue de Atena para voltarem à vida. Atendam ao meu chamado. Olhem isso! Pensei que estivessem destruídas para sempre. As nossas armaduras. Isso mesmo. Renasceram graças ao sangue de Atena. Suas últimas armaduras e as mais poderosas. Dizem que somente deuses podem atravessar o Muro das Lamentações. Mesmo que uma pessoa comum tente passar pelo buraco feito no muro para ir aos Elísios, ela acabaria sendo repelida ou enviada para uma outra dimensão. Mas talvez vocês consigam passar por esse buraco. O quê? Vocês estão vestindo uma armadura banhada com o sangue de uma deusa, o de Atena. Em seus corpos está correndo o sangue de uma deusa. O sangue de Atena! Está em nossas armaduras? Escutem bem, vocês deverão enfrentar o difícil caminho para os Elísios, um lugar permitido apenas aos deuses. E então deverão dar um fim à batalha contra Hades. Não sei se isso foi... Eles esqueceram disso, mas enfim. Outra coisa que eu percebo, o Minos é um dos 3 juízes do inferno. Ele conhece a hiperdimensão que leva para os Elísios. Mesmo assim, ele não sabe que se ele pisasse lá, ele ia morrer, sem ser um deus, ou sem ter o sangue de um deus com ele. É muito estranho, né? Logo, alguém tão importante na hierarquia saber disso. Vigilante! Minos, e então, como se sente recebendo o mesmo tipo de golpe que o seu? Cisne seu, maldito! Acho que já está na hora de seguir para os Elísios também. Agora, sinta na pele o golpe mais poderoso que aprendi com meu mestre Camus. Execução Aurora! Seiya, Shun, eu também já estou indo! É você, Minos? Ainda restou um único fio do meu marionete cósmica que não arrebentou e me manteve ligado a você, Cisne. Já disse que não deixarei que vá aos Elísios. Morra, Cisne! O quê? Não pode ser! Se até mesmo Pegasus e o Cisne conseguiram, porque só minhas Sapures... O que foi isso? Não restou nenhum vestígio de Minos. Parece que ele foi tragado por esta hiperdimensão. Então este lugar realmente rejeita todos aqueles que não são deuses. E por último, nos Campos Elíseos já, quando os Bronze Boys estão com as armaduras de ouro, todos eles usam os golpes mais fracos dele. Por exemplo, o Seiya usa o Meteoro de Pegasus. O Meteoro de Pegasus
por que ele não usaria o cometa de Pegasus, por exemplo, sendo que ele tá com a armadura de Sagitário? Shiryu usa a cólera do dragão, sendo que há pouquíssimo tempo atrás ele tinha usado a cólera dos 100 dragões contra os 3 espectros. O Yoga usa o pó de diamantes, sendo que ele conhecia muito bem a execução Aurora. O Shun é o único que usa o golpe mais forte dele, simplesmente porque não tem correntes na armadura de Virgem. Se tivesse corrente na armadura de Virgem, com certeza ele ia tentar usar a corrente de Andrômeda nos Thanatos. E o Ikki usa a V-Fênix porque acho que ele não ia ter muita escolha mesmo, porque o Ikki já é roubado bastante para ter um golpe tão mais roubado ainda. Vamos lá! Sim! Tornem-se meteoros e rasguem a galáxia! Meteoro de Pegasus! Veja o dragão nascente que corre sob águas da grande cachoeira de Rosan! Cólera do dragão! Receba o golpe do cisne, aquele que domina o mundo do gelo! Fogo de diamante! Que as estrelas que circulam pela galáxia tornem-se tempestades e explodam! Tempestade nebulosa! Ha! Sinta o bater das asas da Fênix que renasce das cinzas! Ave Fênix! Quê? Esta força! Nós conseguimos! Derrotamos Thanatos! Foi graças à ajuda das armaduras de ouro. Pessoal, vamos logo ao encontro da Saori. Sim! Por que estão cantando uma falsa vitória? Impossível! Dizem que essas armaduras são as mais poderosas. Eu queria ver o quanto isso é verdade. Não achei que fossem tão frágeis. Eu sei que a parte a seguir pode ser falta de conhecimento meu, negligência, e provavelmente foi algum problema com o estúdio de gravação, essas coisas, mas qualquer coisa me corrijam se alguém souber o motivo. E por último, uma coisa que incomoda muita gente é sobre a dublagem. A dublagem de Saint Seiya sempre foi uma das melhores dublagens que já tiveram no Brasil. Todos os melhores dubladores participaram. Os dubladores de todos os Cavaleiros são ótimos. O dublador do Saga é fenomenal. O dublador do Seiya é filho do dublador do Saga. Eles são excepcionais. O dublador do Yoga é muito bom. Todos eles são ótimos. Mas na saga de Hades acontecem alguns problemas, como por exemplo, quando eles chegam no inferno, quem dubla Radamantes no Serviço do Inferno é o Guilherme Briggs. Proteger Athena. E também, em nome de Athena, destruiremos Hades. Sua arrogância só é superada pela sua fraqueza. Faremos vocês pagarem por tudo que os espectros fizeram. É hora de acertar as contas! Meteoro de Pegasus! Consegui! Rumo ao inferno. Ele faz isso muito bem. Só que depois o dublador Radamantes muda. E é estranho, porque na saga de Hades, na primeira parte, na parte do Santuário, a Aioria tem o dublador original dele. E durante a saga do Inferno, por assim dizer, o Aioria muda de dublador. Aonde pensam que vão? Eu sou seu adversário. Não pense que já venceu! Relâmpago de plasma! É muito estranho. É realmente muito estranho.
Isso que é algo que acredito pode deixar as pessoas um pouco chateadas, ainda mais porque o Guilherme Briggs é um cara tão amado, né? E não dublou o Radamantes até o fim. Ia ser muito bom o Radamantes morrendo na luta contra o Canon com o Guilherme Briggs dublando, né? Então, sobre a dublagem, é isso. A dublagem é maravilhosa, só é estranho trocar os dubladores, ainda mais na última saga. Bom, pessoal, então foi isso sobre Saint Seiya. Espero que vocês tenham gostado. E eu já tenho outros vídeos gravados também, falando sobre os 12 Cavaleiros de Ouro. Comenta aí se você ia gostar de ver, e se você gostou, dá um joinha, comenta alguma coisa só pra eu saber. E obrigado por assistir até aqui, se você por acaso assistiu, que eu acho muito difícil. Então é isso. Tchau, tchau.